Olá, boa noite. Boa noite. Acordo garante repasse de 130 milhões de reais para hospitais do interior do estado. Palácio Piratini espera a aprovação do ajuste fiscal para quitar dívidas atrasadas com a saúde. Governo reúne base aliada para discutir projetos prioritários que vão ser votados na Assembleia. CPI colhe novos depoimentos de vítimas da máfia das próteses no Rio Grande do Sul. Insegurança e escuridão em praças e parques preocupam moradores da capital. Acendimento do candeeiro crioulo marca a abertura oficial da Semana Farroupilha 2015. E a partir de hoje, uma série especial mostra como os gaúchos cultivam e transmitem suas tradições. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. 8 hospitais do interior renovaram hoje os contratos com o governo do estado para a prestação de serviços pelo SUS. A iniciativa beneficia os municípios de Caxias do Sul, Erechim, Camaquã, Cerro Largo, Tuparendi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul. Os contratos e convênios assinados com as instituições garantem um repasse de 134 milhões de reais por ano. Desse total, 73 milhões virão do governo do estado e o restante vai ser repassado pela União. Erechim é um dos municípios que vai receber recursos. Lá, o Hospital Santa Terezinha chegou a suspender o atendimento de alta complexidade durante 2 semanas de julho, devido ao atraso no repasse de 8 milhões de reais que o governo ainda não pagou. Significa a garantia de a gente manter o atendimento para toda a nossa região e para os municípios de Erechim. Com a garantia de que o governo do estado está fazendo um esforço sobremaneira para pagar em dia, pelo menos a fatura do mês, para que a gente consiga fazer um planejamento e assim que sair o financiamento para pagar os atrasados, a gente realmente conseguir pagar os nossos fornecedores e médicos que estão em atraso há mais de 120 dias. A dívida do estado na área da saúde chega a 430 milhões de reais. Os repasses para hospitais e prefeituras começaram a atrasar no final do ano passado. A Secretaria da Saúde espera quitar as dívidas no ano que vem, mas só se os projetos do ajuste fiscal, que começam a ser votados nesta terça-feira pela Assembleia, forem aprovados. Depende da aprovação dos projetos que estão na Assembleia Legislativa. Isso vai aumentar a arrecadação em torno de 2 bilhões de reais e, por consequência, nós teremos 240 milhões de reais a mais na área da saúde. Esses 240 milhões de reais nós vamos utilizar para o pagamento da dívida da gestão anterior, tanto para os hospitais quanto para os municípios. Apesar dos atrasos, o governo do estado afirma que vai conseguir investir este ano 12% do orçamento em saúde, conforme prevê a Constituição. Foi instalada hoje na Assembleia Legislativa a Frente Gaúcha em Defesa da Saúde Pública, criada para encontrar soluções para a crise da saúde no estado. Entre as reivindicações estão a regularização do repasse a hospitais e municípios com um investimento de 12% da receita do estado em saúde e a revisão do cofinanciamento das UPAs pelo governo federal. Entre as entidades que integram a frente estão movimentos populares, a Ordem dos Advogados do Brasil e Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. Uma carta com as reivindicações foi encaminhada à Casa Civil do estado. E o governador José Ivo Sartori está reunido neste momento com a base aliada para discutir a estratégia de aprovação dos projetos prioritários do Executivo na Assembleia. São 10 propostas que integram o ajuste fiscal e que devem ser apreciadas em regime de urgência ainda nesta semana. O repórter Carlos Votti está no Palácio Piratini e tem as informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Daniel. A reunião entre governadores líderes da base aliada continua, mas o deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB, que já deixou a reunião, adiantou que a tendência é de que os 10 projetos de lei que formam um pacote de ajuste fiscal do governo sejam mantidos, inclusive sem a retirada do regime de urgência. Também, conforme ele, grande parte da reunião foi dedicada à discussão do PL 303, que institui a previdência complementar para novos servidores estaduais. Esse é o projeto considerado o mais polêmico do pacote e deve contar com o apoio de toda a base aliada.
A justificativa do governo para esse projeto é que o Rio Grande do Sul precisa corrigir a legislação para viabilizar as finanças que garantam as atuais e futuras aposentadorias. Segundo o texto, por ano, o Estado tem um déficit de 8 bilhões de reais devido à desarmonia entre despesas e receitas previdenciárias. Outros projetos que também constam no pacote pedem a extinção da Fundação de Esporte e Lazer do Estado e da Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde, além da incorporação da função gratificada entre diferentes poderes para a aposentadoria. Lembrando também que, a partir desta semana, Daniel, os projetos trancam a pauta do Legislativo. Dalva, Daniel. Muito obrigada, Carlos. E o funcionalismo estadual voltou hoje ao trabalho após 2 semanas em greve contra o parcelamento dos salários. Mas alguns serviços continuaram funcionando parcialmente nesta segunda-feira. Como forma de protesto, os policiais civis registraram as ocorrências em um ritmo mais lento e investigaram apenas os crimes de maior gravidade. Em escolas como a Protásio Alves e o Júlio de Castilhos, a movimentação foi praticamente normal. Mas, segundo o CEPERS, os trabalhadores em educação devem se manter mobilizados, reduzindo os períodos de aula e fazendo atividades internas. Novas manifestações estão previstas para amanhã, terça-feira, quando a Assembleia Legislativa deve votar os projetos de ajuste fiscal enviados pelo governo gaúcho. A instabilidade volta ao sul do estado nesta terça-feira. O dia vai ser de sol com muitas nuvens em Bagé, mas pode chover, mínima de 14 graus. Em Pelotas, dia de muita nebulosidade e chuva, principalmente a partir da tarde, máxima de 28 graus. No litoral sul, vai ter tempo parcialmente nublado com chuva ao longo do dia, mínima de 15 graus em Rio Grande. E assista ainda nesta edição. Na Semana Farroupilha, uma série especial mostra como os gaúchos cultivam as tradições. E logo após o intervalo, segurança e escuridão em praças e parques preocupam moradores da capital. E ainda, vítimas da máfia das próteses depõem para deputados da CPI. A gente volta já. A instabilidade volta à região leste do estado nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 11 graus. Tempo parcialmente nublado em Novo Hamburgo. Deve chover durante o dia, máxima de 27 graus. No litoral norte, a terça-feira vai ser de muitas nuvens. Chove à tarde, mínima de 13 graus em Tramandaí. Moradores de Canoas resistiram a uma ordem de reintegração de posse concedida pela Justiça. Contrários à decisão, eles colocaram fogo em um ônibus. A Brigada Militar foi chamada e houve confronto. Alguns casebres também foram incendiados e os bombeiros precisaram ser acionados. Outros foram derrubados por tratores. O terreno pertence à prefeitura e foi invadido por cerca de 40 famílias no feriado de 7 de setembro. Pelo local passa uma rede de alta tensão. A prefeitura informou que tentou negociar a saída dos invasores, mas não houve acordo. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. A Operação Zelotes, que investiga esquemas de sonegação fiscal, foi assunto de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A investigação apura irregularidades em mais de 70 processos que passaram pelo CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em Brasília. A investigação apontou que os conselheiros manipulavam os processos para reduzir ou mesmo anular multas de grandes empresas. A suspeita é de que mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais tenham sido sonegados. De acordo com parlamentares, a Zelotes pediu a prisão de 26 pessoas, mas o pedido chegou a ser negado pela Justiça. A expectativa é de que ainda este mês 6 empresas sejam denunciadas pelo Ministério Público Federal. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga fraudes na colocação de próteses, começou hoje mais uma rodada de audiências para ouvir vítimas do esquema. Nesta tarde, 3 pessoas prestaram depoimento na Assembleia Legislativa. A história de Marli é semelhante a outros relatos já compartilhados na CPI.
Ela fez uma cirurgia para colocar parafusos na coluna, mas as dores não cessaram e o médico fez uma nova intervenção para trocar o material. Segundo o relato, o médico sequer lembrava o motivo pelo qual ela faria o segundo procedimento. As operações deixaram sequelas. Além da dor, Marli desenvolveu trombose, o que traz riscos para a terceira cirurgia, que ela precisa fazer porque um dos parafusos quebrou. A senhora está com esse parafuso quebrado. E ele me disse que como esse parafuso está quebrado, os outros eles estão toda agora. Começam a afrouxar. A vida que eu estou levando, eu não desejo para ninguém. Eu não posso mais fazer um passeio com a minha família. Não pode? Eu não consigo ficar muito tempo de pé. A CPI das próteses da Assembleia vai ouvir mais vítimas do esquema na próxima segunda-feira. As temperaturas voltam a ficar elevadas no oeste do estado nesta terça-feira. Na fronteira, sol entre nuvens. Em Uruguaiana, chove principalmente à tarde, máxima de 30 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol com muita nebulosidade, mínima de 13 graus. O dia vai ser parcialmente nublado e com chuva em Alegrete. As temperaturas chegam aos 30 graus. Além da paralisação dos servidores do INSS, problemas no sistema informatizado também prejudicam quem precisa do serviço na capital. A melhoria na infraestrutura de trabalho é uma das pautas de reivindicação dos grevistas. Como se estivessem em uma trincheira, servidores do INSS entram na 10ª semana de greve, dispostos a seguir protestando. São 70 dias parados. A paralisação mais longa da categoria teve 123 dias. E não há cartazes pedindo aumento de salário. Os servidores afirmam que querem melhorias nas condições de trabalho e que a população não está sendo prejudicada. Se ele tinha uma perícia marcada para junho e não fez, ou se ele tinha que dar entrada no benefício em julho e não deu, tá certo? Quando ele for atendido, ele vai receber desde o dia que ele pediu o benefício. Este advogado previdenciário foi atendido, mas não conseguiu resolver o que precisava porque o sistema estava fora do ar. Enquanto isso, os clientes dele ficam sem respostas. A maioria dos meus clientes, no caso, é aposentadoria e pensão. E aí eles estão contando com esse recurso que eles não recebem. Sem soluções também para quem tem perícia agendada. A greve dos médicos especialistas completa 10 dias e o atendimento está reduzido a 30%. Diferentemente, aquelas pessoas que ainda não estão recebendo nenhum benefício, aquelas pessoas que vão fazer a primeira perícia depois de adoecerem. Porque as demais, elas têm uma cobertura administrativa e elas permanecerão recebendo até fazerem nova perícia. Então, quem já está em benefício deve comparecer à agência onde foi marcada a sua perícia, para que essa prorrogação seja feita de forma administrativa. É muito importante que o segurado compareça à agência. E a falta de segurança e a escuridão nas praças e áreas de lazer preocupam os moradores de Porto Alegre. A prefeitura até aumentou a ronda da Guarda Municipal e melhorou a iluminação em alguns pontos. Mas quem utiliza os principais parques da cidade não se sente seguro. Os parques são espaços públicos de encontro e de lazer. Eles aumentam a qualidade de vida, mas a insegurança tem afastado a população. A iluminação já foi melhorada, especialmente no Parque Marinha do Brasil, onde a prefeitura gastou mais de 1 milhão em projetores e luminárias. Na opinião dos moradores, a mudança foi positiva, mas em relação à segurança, a presença da Guarda Municipal não resolve o problema. Eu tenho a impressão que o pessoal se afasta um pouco, à noite principalmente, devido a que não se vê assim, uma segurança, né? Não existe uma brigada, um policial caminhando. Enquanto conversávamos com o secretário de Esportes da capital, 2 agentes chegaram para fazer uma ronda no parque. O secretário reconhece que a segurança da população não é trabalho deles. Mas qualquer cidadão hoje, ele está responsável pela segurança, né? Se a gente puder intervir, não deve intervir, né? Mas se a gente puder fazer alguma coisa para que isso não aconteça, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Na Redenção, apenas 30% do projeto da nova iluminação está concluída. A ideia inicial era de que a obra estivesse pronta até o dia 19 de setembro, quando o parque completa 80 anos. Até agora, o local continua muito escuro.
A Guarda Municipal fica posicionada atrás do monumento ao expedicionário. 500 guardas civis por uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e nada, é um pouquinho mais do que nada, também não sejamos injustos, né? O parque, como vocês acabaram de filmar, ele continua às escuras. A função da guarda é o patrulhamento do patrimônio da cidade. Por turno, o efetivo médio é de 130 agentes. Cerca de 50% deles têm porte de arma. Eles estão contribuindo para a segurança, que é responsabilidade do Estado. A Brigada Militar informou que não há um policiamento especial nos parques e praças da capital, mas que todos os espaços públicos de grande circulação de pessoas estão dentro do patrulhamento regular de cada região de Porto Alegre. A terça-feira vai ser de tempo instável no norte do estado. Na Serra, o dia deve ficar parcialmente nublado, mas pode chover durante a tarde. Mínima de 11 graus em Caxias do Sul. No Planalto, o sol com muitas nuvens. Chove em Passo Fundo. A mínima vai ser de 10 graus. Dia com aumento de nuvens em Ijuí. À tarde deve ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 27 graus. E assista depois do intervalo. O cultivo das tradições gaúchas é tema de uma série de reportagens especiais na Semana Farroupilha. É já já. A terça-feira vai ser de temperaturas altas no centro do estado, mas depois chove. Em Santa Cruz do Sul, muitas nuvens logo pela manhã. Faz 28 graus. Em Santa Maria, a umidade do ar deve chegar a 94%. Chove à tarde, mínima de 12 graus ao amanhecer. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28 graus. Hoje foi aberta oficialmente a Semana Farroupilha 2015. Um grupo de cavalarianos conduziu a centelha da chama crioula até o Palácio Piratini, onde o governador José Ivo Sartori acendeu o candeeiro crioulo, acompanhado do presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manuelito Savariz. Os ideais farroupilhas de luta contra as injustiças tributárias e o centralismo imperial foram lembrados no pronunciamento do chefe do executivo. E já desembarcaram no acampamento Farroupilha de Porto Alegre as atrações do 2º Palco Sesc Nativista, que apresenta peças teatrais e shows baseado em textos de autores gaúchos. Hoje, na abertura, foi encenado para crianças o conto de um autor que tem tudo a ver com o folclore e a cultura do nosso estado. Eu levantava toda, ela logo engolia. Eu sentia a frescura. O universo de Simões Lopes Neto em uma linguagem acessível para crianças. E querendo poupar sua paciência, resolveu rezar suas missas sozinho. Que é importante que as escolas, além de ter um trabalho de leitura que muitos professores fazem, elas possam resgatar os escritores aqui do Sul, né? E que falam do nosso regionalismo também. E nada mais importante do que falar de regionalismo no mês Farroupilha, né, de setembro. Efeitos sonoros, figurino, encenação. O texto do autor gaúcho ganha outros elementos na contação de história, atrativos para que os estudantes se aproximem da literatura. E fazer com que elas tenham esse interesse, assim, pelas leituras e pelas formas mais lúdicas mesmo de falar sobre o nosso estado, sobre nossa cultura mesmo, né? Acho que é super importante, assim. A plateia, formada por estudantes de escolas públicas e de projetos sociais de Porto Alegre, consegue se aproximar das coisas campeiras de Simões Lopes Neto. A contação de histórias é uma das atrações do Palco Sesc Nativista, que acontece até sexta-feira na Casa do Gaúcho do acampamento Farroupilha. O Palco Sesc Nativista ele trabalha com várias linguagens, música, artes cênicas e através também da literatura, fazendo uma intervenção cênica com a literatura, ainda mais o centenário do Simões Lopes Neto. O agendamento de escolas para a contação de histórias pode ser feito pelo e-mail vera.lucia.mb@hotmail.com ou pelo telefone 3284-2070 em horário comercial.
E a Transurb também participa dos festejos da Revolução Farroupilha com a Tertúlia Literária da Cultura Gaúcha. As atividades começaram nesta segunda-feira. Até sexta-feira haverá apresentações artísticas, contação de histórias, trovas e mostra de brinquedos tradicionalistas. A biblioteca Livros sobre Trilhos vai distribuir obras históricas e tradicionalistas para quem circular pela Estação Mercado. O público infantil também será presenteado com material para colorir. A tradição é uma das marcas do Rio Grande do Sul e muitos fazem questão de manter e transmitir essa cultura de geração em geração. Até o dia 20 de setembro, o Segunda Edição apresenta uma série especial sobre as tradições gaúchas, produzida pela TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Na primeira reportagem, a gente mostra como a paixão pela dança começa dentro do CTG. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. É na marcação da bota e no bailado da saia que tudo começa. Em fila, os jovens pares adentram a pista de dança e é só esperar um pouco para a música começar. Aí, pequenos tradicionalistas como Gustavo e Sara se concentram. Entre passos para lá e para cá, nasce o gosto pela cultura gaúcha. Eu gosto de dançar, encontrar os amigos, brincar. Quando assim eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei muito ansiosa para vir dançar, né? Eu não esperava que ia ser assim, tão divertido. Tudo observado de perto pelas mães que receberam isso na infância e hoje fazem questão de transmitir os mesmos valores. Acho bastante importante a gente manter as nossas tradições, né? E é um ambiente muito seguro, um ambiente familiar, onde todas as idades vêm e eles vêm gostando muito. Desde criança sempre foi me passado isso, sempre cultivar as tradições do estado, de família. E o que é aprendido aqui nunca se perde, né? E é a tradição do estado, cultivando, né, as origens, as tradições. Mas para tudo ficar perfeito é preciso conversa. Conversa. Muita conversa para acertar o passo. A dedicação vem de quem também tem a tradição no sangue desde a infância. Os dois professores de dança também dançam em invernadas maiores, na juvenil e na adulta, e também vieram cedo para dentro do CTG. Como é que é para vocês essa relação com a tradição de hoje também ensinar, passar isso para os outros? Bom, é muito bom a sensação, sabe, de tu poder levar teu conhecimento para as crianças, assim, sabe? Porque a gente sabe o quanto é bom estar dentro desse meio tradicionalista, dentro do galpão aqui, ensaiando. Se precisar ensaiar todos os dias, a gente ensaia, porque a tradição realmente vem de berço, né? Vem do meu avô, meu pai, foi passando para mim. E eu quero passar para os meus filhos também, e já vou passando para as crianças, que é muito, muito satisfatório. E para ti, Bruno, também é satisfatório passar a tradição adiante? Com certeza, ensinar as crianças é muito bom. E não é a gente que está ensinando eles. Muitas vezes eles estão ensinando nós como é que... A gente tem que ter aquela paciência com eles, porque eles são pequenos. Porque a gente sabe como é que é difícil. Toma um xingão lá, faz de novo. Com ele não pode ser assim. E o jeito que eles vieram, sabiam nada. E agora eles dançam muita coisa, estão muito bem. É em locais como esse que tudo acontece. Os centros de tradições gaúchas, ou simplesmente CTGs, são uma marca do Rio Grande do Sul. O primeiro surgiu em 1948, em Porto Alegre. Desde então, já são mais de 3.000 espalhados por todo o país e até fora dele. Locais que ajudam a manter viva a tradição e o folclore gaúcho. Geralmente, eles são rústicos e lembram a fase rural do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, são testemunhas dos pequenos passos em direção à preservação dessas raízes. Uma vida que começa cedo dentro do CTG. Maçanico não arruma namorado. Quem não dança maçanico não arruma namorado. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, boa semana Farroupilha e até amanhã.